Muito bom dia para você nesta segunda-feira, hoje dia 10 de agosto. Bora começar mais uma semana porque amanhã já temos outra decisão no Maracanã. Jogo terça-feira é uma loucura, porque a gente já sai do final de semana de um jogo, no caso um clássico contra o Botafogo, terminou o empate e já começa a semana pensando, caraca, amanhã já tem Fluminense em campo de novo e não é qualquer jogo, é Copa Libertadores. A Copa do Brasil já foi, já era, é passado e a temporada do Fluminense será jogada nas próximas semanas. O jogo aqui no Maracanã contra o Independiente Rivadavia e na semana seguinte o jogo de volta em Mendoza, na Argentina. O técnico Luiz Ubeldia tem pouco tempo para tomar decisões importantes sobre o time que ele vai escalar amanhã. O time que ele vai levar a campo amanhã. A gente vai falar sobre isso, além de outras notícias importantes a partir de agora. Então, chegue, fique até o final deste vídeo e também se sinta à vontade para deixar aqui o seu like, você já sabe, se inscrever aqui no canal do Leste também, porque todo dia tem informação, tem notícia e é isso que você vai acompanhar a partir de agora. Bora! Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! 22ª rodada do Campeonato Brasileiro finalizada neste domingo e o Fluminense permaneceu na quarta posição, mesmo aos trancos e barrancos, perdendo muitos pontos na última rodada. O Fluminense, que não vence desde antes da parada para a Copa do Mundo, se mantém, por enquanto, na quarta posição com 35 pontos. Agora, a 7 pontos do rival Flamengo, que venceu ontem o Vitória e tem um jogo a menos também em relação ao Fluminense. A briga pelo título cada vez mais vai ficando ali entre os dois, mas o Atlético mantém uma pontuação incrível também com 40 pontos, o Atlético Paranaense do Odair Helma. Então vamos lá, né? Jogos de sábado, Grêmio 2-1 São Paulo, Remo 2-2 com o Atlético Mineiro, Coritiba e Chapecoense. Coritiba meteu 2-1 no Chapecoense, além do empate em 1-1 no Engenhão, Botafogo e Fluminense. Hoje o Cruzeiro bateu o Mirassol por 3-1 lá no Mineirão, empate 0-0. Palmeiras tropeça em casa contra o Internacional 0-0. Mesmo resultado de Bahia e Vasco, jogo lá em Salvador. O Atlético fora de casa jogou o Santos para a zona do rebaixamento, 2-0. Santos entrou no Z4 do ladinho ali do Vasco. Corinthians bateu o Bragantino, também 2-0. Corinthians e o Fernando Diniz chegando já a 32 pontos na 7ª posição. E o Flamengo batendo Vitória por 2-0. Essa, portanto, foi a 22ª rodada do Brasileirão. O Fluminense fechando o G4 ali com 35 pontos. Atrás o Cruzeiro 33, Bahia 33 e Corinthians. São os times que podem chegar, podem passar ou igualar a pontuação do Fluminense na próxima rodada. Lá no Z4, Santos com 22 pontos, Vasco com 22, Remo, todos com 22 pontos. E a Chape, vamos lá, né? A Chapecoense está rebaixada. Isso é um fato já há um bom tempo. Agora, a distância é muito pequena, né? Com 3 pontos você já alcança o Grêmio com 25 na 14ª colocação. É realmente impressionante. Promete essa briga contra o rebaixamento até o final do ano. Vai ser interessante acompanhar isso até o final, principalmente quando você não é um dos envolvidos nessa situação. Bora falar então de Copa Libertadores, mais de 30 mil ingressos vendidos para decisão de amanhã. Eu tô falando decisão porque não tem jeito. Após a queda na Copa do Brasil, a Libertadores é a principal competição do Fluminense no calendário, é o sonho de ganhar uma Libertadores, é o sonho de voltar a disputar uma Copa do Mundo de Clubes, algo que parece muito distante porque a gente está, neste momento, em meio a uma crise imensa. E até por isso muita gente duvidava, achava que o público seria péssimo, horroroso. É claro que, por ser Libertadores, a gente espera um público maior. Mas dado o cenário, e a gente tem até amanhã ainda, dá para aumentar, dá para a gente colocar mais de 40 mil tricolores no Maracanã, o que deixa o Fluminense mais forte, sempre muito mais forte. Eu sei, não precisa nem dizer que não há motivação racional, né, dado o histórico recente que o Fluminense vem demonstrando em campo, a postura de muitos jogadores, a postura da diretoria em manter o Zubeldia no comando. Tudo isso é verdade. Mas no fim das contas é o que eu sempre falo. É pelo Fluminense. O Zubeldia vai ser o técnico nessa oitava de final.
E se ele não for, e se ele não continuar sendo, pelo menos por enquanto, significa que o Fluminense estará eliminado da Libertadores. E ele sabe disso também. E eu não quero isso. Tenho certeza que você também não quer isso. Porque não vai resolver, porque daqui a pouco o Zubeldia vai ser demitido de qualquer jeito e o Fluminense vai estar fora da Libertadores. Já vai estar eliminado. Eu não quero isso. Essa é a questão, esse é o ponto. A decisão da diretoria do Fluminense foi essa. E é assim que o Fluminense vai chegar e o Zubeldia não vai ser demitido. Se o resultado amanhã for ruim, for uma derrota por um gol, enfim. Não vai. Não vai. Não acredito. Não acredito. Então, vamos para lá acreditando em alguma mudança significativa. E aí ele vai ter apenas hoje, de fato, um treino para avaliar as decisões que ele precisa tomar. E são decisões muito importantes que podem impactar diretamente no que vai acontecer nesse mata-mata. Foi muito sintomático a gente perceber que o time reserva, e falei muito sobre isso ontem, né, contra o Botafogo, quis mais, buscou mais e jogou melhor do que os titulares que entraram em campo no segundo tempo e enterraram o time. Alguns que já vêm enterrando o time já há um bom tempo. Isso não é um bom sinal. Isso é um tanto quanto estranho. Acho que vocês vão concordar. E aí é necessário o técnico fazer reflexões. Será que as escolhas que ele vinha fazendo antes, os jogadores em que ele confiava e mantinha no time como titulares absolutos, ainda fazem por justificar essa posição dentro do time? Dentro de campo? Tecnicamente, assim, rendimento a gente sabe que não. Mas será que na cabeça dele ainda faz sentido manter alguns jogadores na equipe? Ele vai ter coragem para tomar decisões de barrar atletas importantes para não só salvar a própria pele, mas para fazer algo que teoricamente pode ser melhor para a equipe, pensando nessa classificação, porque ele sabe que fazer as mesmas coisas não vai levar a lugar nenhum. Ele sabe que um mais do mesmo não vai salvar o emprego dele. Eu falei isso desde a eliminação contra o Vasco. Ele vai ter que fazer algo diferente. O que vai ser esse diferente? É isso que ele vai ter que pensar até amanhã. Será que Lúcio Acosta merece novamente ser titular pelo que ele vem jogando, depois da entrada patética dele contra o Botafogo? O Savarino vai continuar jogando o que ele está jogando e também seguir sendo o titular absoluto da equipe, com o Soteldo entrando melhor nos jogos, fazendo um bom jogo contra o Botafogo? Será que o Zubeldia vai repetir essas escolhas? Então é algo que ele tem que pensar, porque ele já recebeu sinais. E esse jogo contra o Botafogo foi muito sintomático nesse sentido. Agora, é claro, a gente precisa trazer alguns elementos para essa análise. Em termos de competitividade, de condições físicas, a gente não pode analisar o que ocorreu no Engenhão não levando em consideração que aqueles jogadores que estiveram ali em campo, muitos estão muito mais descansados que os titulares. Você vai pegar o Samuel, o René. O Ignacio não jogou os últimos jogos, né? Ele ainda vem numa sequência, mas, enfim, não era titular antes. O James, por exemplo, estava vindo de lesão. O Ganso estava um tempão parado. Está descansado? Tá, mas o cara está sem ritmo, né? O próprio Caxias teve lesão recente. Também não vinha com ritmo. Então, sim, há uma questão física de jogadores mais descansados. Você vai pegar o Nonato, está mais descansado e estava ali com ritmo. O Otávio, descansado, mas também não vinha jogando. Então tem um componente físico. O que eu estou querendo dizer é, fisicamente, esse time tinha mais condições de competir, né? De entregar mais disposição. Mas reparem, outra coisa que vale para reflexão. O Fluminense não tem feito os seus melhores jogos no primeiro tempo, ou seja, não é só uma questão física. A questão contra o Vasco foi totalmente postural, anímica. O melhor momento do Fluminense vem no segundo tempo, quando os jogadores estão mais desgastados, né? O Fluminense não faz um gol no primeiro tempo, não fazia um gol no primeiro tempo. O Fluminense não faz um gol no primeiro tempo desde aquele jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Então não é uma questão de, não, joga bem quando está descansado, aí chega no segundo tempo, cai de rendimento drasticamente. Não é bem esse o cenário. Ontem contra o Botafogo, o segundo tempo também foi melhor do que o primeiro tempo. Então,
eu acho que tem sim um aspecto físico, mas não acho que tenha sido primordial para que o time reserva tivesse tido um desempenho melhor. Porque, cara, o futebol tem uma série de dinâmicas que a gente não tem como mensurar. É o comportamento do adversário, o adversário pode, naquele dia, não estar bem, ou pode não, sabe? E aí facilita um pouco o trabalho de quem está em campo. Tem tudo nuance que a gente não tem como especificar tudo. Agora a gente tem como olhar o todo. E o todo a gente está tendo como padrão regularidade, uma regularidade ruim de muitos jogadores. E isso não fala sobre apenas questão técnica, fala sobre entrega, fala sobre postura, fala sobre competitividade. Está faltando isso a alguns atletas já há um bom tempo. E o Fluminense vai precisar fazer muito mais para passar do Independente Rivadavia, que não é nenhum time brilhante, mas a gente viu que os caras são bem treinados, são bem preparados para executar os jogos, a ideia que eles têm. Então, se o Zubeldia realmente quer permanecer no cargo como técnico do Fluminense e colocar o Fluminense nas quartas de final da Copa Libertadores, é bom que ele tenha coragem de tomar decisões, que no fundo ele sabe. Algumas ele não toma porque não tem, você sabe, aquilo, sabe, roxo para pegar e falar, não, eu vou colocar esse porque esse aqui tá melhor. E vai tirar os medalhões, e vai tirar as figuras em que ele colocou a confiança e que ele estabeleceu ali como titulares absolutos do time. Ainda não tenho um time ideal, vou pensar nisso, talvez até fale sobre isso mais tarde, já com algumas informações, quem sabe, da provável escalação de amanhã, mas é bom que o Zubeldia consiga aproveitar essa sobrevida que ele está tendo e os sinais também que ele recebeu nesses últimos jogos. E uma boa notícia para esse jogo é a volta do Thiago Silva. Bom, pelo menos é o que a gente espera. O Thiago Silva treinou ontem, aparentemente sem limitações. Então tem uma boa expectativa para quem sabe ele voltar e já sendo titular. Tem sempre aquela questão do risco, né? Vai entrar em campo? Tá 100%? Tá sentindo bem? É isso que todos vão avaliar nesta segunda-feira. Então a decisão será tomada hoje, porque não adianta. Volta hoje, se lesiona de novo, perde o segundo jogo, fica mais um tempo fora. Não vai resolver nada. Então essa decisão tem que ser tomada realmente em conjunto ali com a fisioterapia, departamento médico, para saber se realmente ele estará em plenas condições para ter condições de ajudar o time. Para fechar aqui, eu vou... Cara, isso aqui me surpreendeu muito. O Vasco está buscando atacantes aí no mercado e tal, tentando contratações. E aí saiu essa informação aqui, apurada pelo Bruno Murito, que é lá do GE, que o John Córdoba era um dos principais alvos do Vasco nesta janela, mas a pedida do Krasnodar dificulta um acerto. O clube russo quer cerca de 8 milhões de euros à vista para liberar o atacante colombiano. E por que isso aqui é desesperador? O John Córdoba, ele era um dos principais nomes do Fluminense, antes de trazer o Castillo, né? Antes de Buanga, enfim. Acho até antes que o Buanga, se eu não me engano. Se também não estou equivocado, o John Córdoba era talvez o principal nome do presidente Matheus Montenegro. Dos jogadores foram apresentados e tal. Eu acho que ele era um dos caras, um dos principais. Só que na época, quando a gente foi apurar, eu trouxe essa informação que na época quem acompanha, eu acho que vai se lembrar do John Córdoba. Na época, quando isso veio, quando eu dei essa notícia, eu apurei também que eles estavam, o Krasnodar estava pedindo algo em torno de 16, 17 milhões de euros, por aí, se eu não me engano. Um valor muito, muito alto. Lembrando que o Fluminense pagou, ofereceu, tinha fechado para pagar 15 milhões de dólares no Buanga. E aí agora esse valor, cara, se realmente foi isso, aí é um negócio desesperador. Porque, só para vocês terem uma noção, o Córdoba na temporada passada, 36 jogos, 19 gols e 9 assistências. Na outra, 30 jogos, 13 gols, 6 assistências. Na anterior, 31 jogos, 18 gols, 4 assistências. Só nessas temporadas aí, o Córdoba tem mais gol que o Castillo na vida inteira. Na vida inteira tem 40 gols com 28 ou 27 anos. Só nessas temporadas aí, tá? Ele que esteve na Copa do Mundo com a seleção colombiana. Na minha cabeça não faz muito sentido esse valor agora. Eu não sei o que pode ter mudado, se realmente mudou alguma coisa, talvez,
ou lá atrás o valor especulado, falado, não era bem esse. Eu acho que se fosse o Fluminense teria ido pra cima dele. Acho, tá? Mas se o Vasco contrata esse cara por 8 milhões de euros e o Fluminense paga 13 milhões de dólares no Castillo, aí é pra largar, cara. Enfim, isso aí me fez se lembrar toda loucura que foi essa última janela de transferências. A anterior, né? Principalmente, porque essa mais fraca e impossível. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. A gente volta ao longo do dia. Uma segunda importante de preparação para essas oitavas de final com cara de final para o Fluminense. Um abraço, tamo junto, valeu.